Bem, galera, depois do cara que vai quebrar o Walmart com um carrinho de pipoca e o retardado mental que vai quebrar as telecoms com a antena enfiada no rabo, agora é a vez do cara que ficou milionário fazendo chafariz com o rabo, né? É inacreditável, cara. Eu não assisti ao vídeo ainda, né? Mas eu dei uma olhada nos comentários aqui, eu acho que já vai até começar por eles, porque o potencial desse vídeo ser ei, vale tudo quanto é lixo é gigantesco, né? Bem porque o cara aparece na thumbnail como vocês viram, perdão, como ser foda e como pensar positivo, né? Realmente, enfim, né, cara? Trouxa tem que ser trouxa mesmo e sei lá, viu, cara? Vamos ver os comentários aqui dos doentes mentais, né? Eu acho engraçado isso porque eu não vi o vídeo desse cara ainda, né? Não sei como é que ele ficou rico, mas provavelmente tem alguma coisa de investimento em sei lá onde, né? Enfim, eu não vi o vídeo, eu não vou saber. Deixa eu só acabar meu cigarrinho aqui. Eu acho engraçado essa cambada de pobre alienado, né? O cara é um pé rapado e ele não quer ficar bem, sei lá, ganhando 5, 6 mil reais. Não, ele quer ser milionário, né? A força da ideologia neoliberal é muito forte, né, cara? E ainda junto com essa merda de cristianismo que a gente tem no Brasil, já viu, né? Primeiro cabeçudo aqui. Aos 14 minutos de vídeo, ele toca um assunto muito interessante. O sistema não nos ensina a empreender. Ah, é o sistema que não ensina. Entendi. Na escola, uso o relato dele como exemplo. A professora disse que vender não era profissão. Ah, tá. Que professora é essa, hein? Resumindo tudo, ou você nasce empreendedor ou procura estudar ou torne-se empreendedor. Ah, tá. Eu achando que sua professora tinha dito ou você nasce rico ou vai estudar, né? Mas é óbvio, né? Trocar só uma palavrinha aqui para inventar história, tá tranquilo, né? Eu fico imaginando o professor falando, ou você nasce empreendedor ou vai estudar para ser, né? É a cara dos professores falarem isso. Pois o ensino oferecido pelo sistema te faz acreditar que só é vencedor quem vende sua hora para grandes empresários. Somos criados ouvindo o sistema dizer que você precisa ter um bom emprego. O sistema não fomenta empreendedorismo. Ah, o sistema não fomenta, não? Então aquela matéria que eu vi na Rede Globo lá, eu tô doido, né? Ah, entendi. Nossos jovens tornam-se adultos endividados, pois não nos ensinam educação financeira. Ah, tá. Eu achando que as pessoas cresciam endividadas porque elas ganham muito menos do que é suficiente para manter as necessidades básicas que todo ser humano tem, né? Alguém tem interesse em ver o povo endividado pagando juros absurdos para banqueiros. Somos forjados a serem dominados. A libertação liberta, que Deus tenha misericórdia da nação. Então, o Gilcimar Souza, o que você está esperando para empreender, cara? Enfia 10 garrafinhas de água no cu e vai empreender, filho da puta. Em vez de ficar falando merda na internet. Vamos ver aqui, ó. A elite quer que sejamos operários. É que o que é deles são operários. O que o faraó sem operários, nada. Manter o povo na mediocridade é a estratégia dos governantes, até de controlar e explorar. Sim, colocar uma cenoura na sua frente e falar que você consegue empreender e virar um milionário não é cenoura não, né?
Nada a ver aprender na escola. Os pais são exemplo para os filhos. Ser curioso como o Chester. Ah, claro, né? Falta curiosidade ao povo, né? Compra uma terra e tu planta, que tu compra, como é que é? Que tu come sem comprar de ninguém, não entendi essa merda aqui. Disse tudo, que Deus tem misericórdia da nação brasileira. Né? O representante dele tá aí, né? Tá muito boa essa nação brasileira aí. Meu pai foi vendedor desde os 18 anos, meu orgulho, transformou a vida de todos. Junto com a minha mãe, exemplo. Sendo vendedor, criou e construiu tudo, superação. Ai, que bonitinho, né? Parabéns, Rick, sou professora te ouvindo. Cada vez mais tenho certeza do papel do professor, porque alunos acreditam e escutam o que falamos em aula o dia a dia. Sou semeadora de sonhos, acredito no potencial dos alunos. Fiquei emocionado com a tua história. Deus abençoe. Engraçado, né? Que invariavelmente esse lixo é todo cristão, né? É incrível como o cristianismo está intimamente envolvido com o capitalismo, como nos disse muito bem Max Weber, né? E como esse povo gosta de uma cenoura enfiada no cu, né? Aí você ouve a história de um aleatório qualquer aí, em detrimento a literalmente centenas de milhões de pessoas, né? E você vai e acredita, né? Vamos fazer o teste aqui para começar essa merda aqui, gente. Vídeo que explodiu o mundo afora. Vamos começar essa merda, porque hoje vai ser duro, hein? Vamos começar essa merda. Explodiu o mundo afora. Bem, tudo ok. Vou baixar um pouco esse som aqui. Vamos lá. Deixa eu acelerar esse maluco aqui, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Deixa eu cortar a cabeçona dele aqui para eu não tomar strike nem nada parecido, né? É resultado que eu fiz antes dele, né? E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro. Apesar de que muita gente acha que eu nasci no Rio, mas não nasci, nasci em Minas. E no caos da miséria, caos mesmo. Quando eu falo caos, falo com muito orgulho. Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C. Falo com muito orgulho. Que orgulho tem em ser miserável, cara? Você é retardado ou o que que você é, mano? Como assim, orgulho em ser miserável? É pra puta que te pariu, cara. D, E, e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, de ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui, então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo, e começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí uma dessas viagens, eu já com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com 5 filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma mulher de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, já que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que foram horas de viagem, da Carvoeira a Campina Verde algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia algumas horas. Aí quando chega em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui, é mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Meu Deus, cara, é muita bosta, né, cara? É muita merda, cara. É muita merda, né? É inacreditável, cara. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. É claro que seu pai falou isso, eu acredito, cara. Certeza que ele falou essa bosta aí. Não dá, cara. Então, se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor
e multiplicar a felicidade, que é uma dor dividida, ela é só uma parte da dor para cada um. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é 2 vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem tá falando é o líder de vocês, meu pai falando, a outra líder tá na cama, segundo a medicina, ela não passa, e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder tá comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte o que meu pai estava falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Ou seja... Sim, claro, né? Porque você tá perdendo sua esposa, aí você vai fazer um discurso de bosta desse aí, né? Faz todo sentido, né? Quem não acredita nessa história aí, né? O líder tinha um liderado do lado dele em um momento de dor, que é difícil pra caramba. Isso mostra que o líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer a cirurgia, para tentar, vamos tentar. Ele falou, você vai trazer os filhos? Ele falou, não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer a cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021, para 2022 já, então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel. Vocês viram que essa história não tem sentido nenhum? Primeiro o médico fala que não tem nada a fazer, é só esperar ela morrer. Aí já surge uma cirurgia. Peraí, meu amigo, tem o que fazer ou não tem? Porque uma cirurgia é o que fazer, né? Você não falou lá no início que o médico olhou, o médico de Uberlândia falou, não tem o que fazer, derramou muito sangue, é só esperar o coração parar. Aí surge uma cirurgia do nada. Aprende a mentir, cara. Vamos melhorar essa mentira aí, ô filho de uma égua. Mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase 2 anos tratando da cabeça, assim, diretamente tratando com o derrame, fazendo lavagem, curativo, acamada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não conseguiam ajudar muito nessa época. E só que em Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar pro campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante. Segunda vez que meu pai fala. Meu Deus, cara, Meu Deus, cara, enfia uma rola no meu rabo e estoura meu cu. Puta que me pariu, cara. Que conversa mole do caralho é essa? Fala disso. E aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir pra estrada, só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, jogue em equipe. Sempre, jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro, que também tinha o primário, tá falando... Peraí, caralho, era um pedreiro, era um carvoeiro, era um agricultor, puta que me pariu, hein, cara, que história do cacete, hein, mano. Você não decide, eu tô achando que seu pai é um carvoeiro, depois ele falou que tinha que ir pra roça, e agora ele já é um pedreiro? Meu Deus, hein, cara. Para 5 crianças, praticamente, com a mãe acamada. Sim. E aí meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando, o que será esse negócio de identificar dom? Pô, eu, uma criança, né, cara? Esse negócio de lei da semeadura, que a Emília falou, a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. E aí um dia eu fui pra escola pública, né? E eu era o ralé da escola que eu estudava. Aí chega lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até 7 anos de idade. Eu, de fato, nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só pra forrar estômago mesmo, pra não ficar com fome. Aí eu entro na rodinha dos amigos de escola e falo, o que é carne? Aí eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida, que foi muito marcante pra mim, né?
Aí eu guardei aquilo, fui pra casa e cheguei lá, minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada, eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada, falei, mãe, não é possível, que até minha mãe vai rir de mim. Eu falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer não, os meninos riram de mim lá na escola, eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar, carne é isso, isso e isso, e foi me contar carne de se comer, né, para além da nossa, é claro. Mas não é pra gente não, meu filho. Isso aí é pra outra classe, esquece isso. Eu falei, não, mas não vou esquecer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer pra comer carne todo dia? Ela vira pra mim e falou, bom, pra comer carne todo dia você tem que ter dinheiro. Pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar. Eu falei, peraí, né? Então a senhora tá me falando que se eu quiser, se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Ela falou, filho, mas não é tão simples assim não. Eu falei, não, mãe, tá tranquilo, eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha, eu falei, a senhora tá rindo de mim novamente, eu vou guardar isso. Aí saí de pé da minha mãe e sentei lá na calçada e tô lá Que história de merda, hein, cara? Só esse idiota na sua frente que ele tá numa bosta dessa aí, hein, cara. observando, pensando, como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? De fato a minha mãe tá certa, ninguém vai me empregar. Só que aí passa um cara vendendo verdura, um verdureiro, a verdura num carrinho de mão, e para na porta de uma casa e oferece verdura pra uma senhorinha chamada Dona Conceição. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei, opa, esse cara tem dinheiro, esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o senhor fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha, meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe deve ser importante. É a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, moço. Ele falou, bom, eu tenho um financeiro, que é quem compra a semente, eu tenho uma pessoa que planta, depois da pessoa que planta eu tenho uma que cultiva, e depois eu tenho uma pessoa que colhe, e eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende, eu falei, não, então eu quero ser o cara que vende, porque na minha mente o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro, e o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então, sim, faz muito sentido. No interior de Minas Gerais, o cara tem uma equipe onde um planta, ou não sei o que, ele vende. Certinho. Inacreditável, cara. Eu queria comer minha carne, né? Eu quero ser o cara que vende. Ele deu uma risadinha, eu falei, o senhor é o quarto cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viro para meus irmãos e falei, ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. Uma criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não entendendo. O cara falou que era só plantar. Aí voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional, de esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Inclusive, eu queria até aproveitar esse gancho para falar sobre a questão de vender, né, do vendedor, né? Porque assim... Sim, aí esse cara plantou uma hortinha de alface e foi concorrer com um cara, né, que já vendia alface para todo lado, né? Nossa, cara, é inacreditável uma bosta dessa aqui, né? Por muito tempo, a profissão de vendedor foi vista meio com desdém pela galera, né? Tipo, pô, eu sou o quê? Ah, eu sou vendedor. Pô, o cara é o quê? É vendedor. Mas, na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia é venda, né? A gente vende ideias, a gente vende, enfim, produtos, né? A gente tá aqui vendendo o nosso trabalho, né, tal. E a gente precisa desenvolver isso nas pessoas, né? A necessidade dela entender... Na verdade, que esse cara que vende é charlatanice, né? Conversa fiada, livro, curso e não sei o quê, né? Aí é óbvio, ele tem que trazer um cara igual esse aqui para fazer esse monte de lorota aí para ele vender mais livrinho, mais cursinho, né? que não, você precisa se vender, né? Então tudo acaba sendo uma relação de venda, né? Seja... O único jeito de acabar com fila da puta igual esse aqui é o cara que compra o curso e o livro e aplica o curso e o livro por 1 ano e não fica rico, processar um filho da puta desse, cara. É assim que vai acabar com esses lixos aqui. De um produto, seja de ideias, né? E a atitude de um bom vendedor faz a diferença de um cara de sucesso ou não, né? Então é uma coisa que você teve desde criança, né? Essa visão da venda, né? De ser importante, de ter isso como uma importância para você, né? Eu costumo dizer, inclusive era até nessa parte que eu ia entrar, da parte da minha infância, que logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne.
Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei na casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne, eu paguei, fui para casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne, ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui para a escola no outro dia. É claro, né? A família pobre, igual ele tá falando, ele ganha um dinheiro do que ele vendeu na horta. Em vez dele ir na mãe perguntar o que tá faltando em casa, ele vai e compra carne, né? Não dá, cara. É demais uma merda dessa aqui, velho. Felizão, falei, agora eu quero contar para quem falou que... quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças. Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência ou não. O desdém do vendedor, né? Não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, Tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é Sim, eu tenho certeza que a professora falou isso. Cara, confia aí, gente. um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu estava falando, eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender. Esse cara é iluminado mesmo, hein, cara? O cara vai lá, planta uma hortinha de alface sem saber cultivar alface, né? Foda-se se a alface tem que ser cultivado no tempo seco, porque chuva estraga ela. Foda-se se você tem que cobrir o alface quando ele nasce, para depois transplantá-lo, porque se pegar sol enquanto ele está saindo da semente, ele morre, é um vegetal muito frágil. Foda-se se ele não colocou esterco, não colocou adubo, não colocou nada, né? Ele vai lá, colhe os alfaces que ele plantou, sem saber plantar, como se plantar alface fosse fácil, né? E a primeira carga que ele pega de alface, ele vende tudo, né? Realmente esse cara é iluminado, né, cara? É inacreditável, né? Então quem tá ouvindo aí, gente, né, tem um plantador de cenoura aí, né, que deu a ideia de plantar cenoura e quando desse bastante dinheiro, em vez de você abrir uma fábrica de bolo de cenoura, você abre uma fábrica de pilha, né? E agora esse camarada aqui com 7 anos de idade, né, ele e os irmãos dele, semi-analfabetos, conseguiram cultivar alface e vender tudo no primeiro dia, né? Não dá, cara. Não dá. É muita. Sei lá, velho. Tem que ser muito desgraçado mesmo, né, cara? Aí o que é essa ideia que passa pra quem tá fudido hoje? Que o cara não faz porque não quer, né? Que o cara não corre atrás, que o cara não sabe, não tem educação financeira, né? Como bem disse o Eduardo Moreira, os pobres no Brasil são os que mais têm educação financeira, né? Mas não, na cabeça desse pessoal aqui, o pobre não empreende, não investe, porque ele não quer, não tem conhecimento, né? Não é porque quando ele pega o salário dele, em 24 horas já acabou tudo e ainda ficou conta para trás para pagar, não, né? Vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia, para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato. Isso tudo com 7 anos, hein, cara? 7 anos. Das duas, uma. Esse cara é um gênio ou é um mentiroso, né? Qual que vocês acham que é aí? É um gênio em tudo, né, cara? Olha o pensamento do cara. Eu vou comprar alface do cara para vender pro cliente, né? E aí, você vendeu e não ganhou nada? É isso que aconteceu? É inacreditável, cara. Eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar, tinha um pé de abacate, um pé de manga, um pé de mamão, eu falei, peraí, cara, por que eu não tô vendendo abacate? Por que eu não tô vendendo manga? Por que eu não tô vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade, eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação, e a superação me apresenta a venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente apresenta a superação. Sim, claro, né? Porque todo mundo que tá passando fome hoje é porque não caiu a ficha ainda, né? Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo de fundo é lá, não é aqui não.
E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali pra lá, eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida. Aí comecei a vender. Não, e o bacana é porque quando a sua vida de fato mudou, que foi depois desses 40 anos no vídeo da água, né? Toda essa história se refletiu naquele momento. Então, assim, não, a vida do Rick mudou por causa daquele vídeo? Não, na verdade, a vida do Rick foi se construindo, né? E naquele vídeo refletiu essa trajetória toda, né? Ou seja, não foi aquele momento em si, né? Foi toda uma história que você veio construindo, né? Na verdade... Não existe a sorte, né? Não existe. Ela pode até ser uma pequena parte do processo, porque nós precisamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte. Sim. Mas, na verdade, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Eu vendi na infância em Pitangui. Como eu comecei a vender muito, a cidade ficou pequena para mim, é claro. Eu fui para Belo Horizonte, que era a capital de Minas, começo a vender. Aí vem várias crises em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa, que foi abandonar a escola. Ou eu vendia ou eu estudava. E como vender era o que me possibilitava comer carne, eu optei por abandonar a sala de aula. Isso com quantos anos aí que você abandonou? Isso com, sei lá, 13, 14 anos. Entre 13 a 17 anos. Meu Deus, cara, esse cara é o gênio da parada, hein? Com 13 anos ele vai para Belo Horizonte. É inacreditável, né, cara? Tem que ser muito retardado pra acreditar numa bosta dessa, né, cara? Ali eu abandonei a sala de aula. Sim. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você tá abandonando logo o conhecimento? Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, aqui em Brasília também chama Sebo, loja de livros usados. Sim, também. Eu vejo uma loja de Sebo, livro R$1. Eu falei, peraí, livro R$1? Então não é tão impossível assim ler não. Aí vejo um livro na porta lá escrito A Arte da Guerra. Eu olhei, R$1, cara, R$1, vou perder muita coisa, vou comprar esse livro, cara. É, R$1, pra quem não tá ligando Lé com Cré, né? Naquele tempo que ele tá falando aí, deve ser ali pra década de 90, o salário mínimo era R$50. Pra vocês terem ideia, o tanto de dinheiro que era, né? Quando eu li aquele livro, eu falei, não tô acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua, os caras que vendiam comigo falavam, cara, você pirou, irmão. Leitura, você tá doido, cara. Você vende caqui. Você vende bijuteria no centro do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Você tá achando mesmo que leitura vai fazer diferença? Vai vender, irmão. E eu falava, cara, esses caras estão sortando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratória, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento. Porque eu lia e praticava, porque não é só ler também, né? Você tem que praticar, é igual tocar. Se você só estudar e não começar a praticar, você não consegue desenvolver as habilidades que só a prática vai te trazer. O conhecimento é a mesma coisa. Não adianta você ler 2, 3 ou 1000 livros. Você tem que começar a praticar aquilo. Eu comecei a praticar. Só que aí veio a crise de 2014, a mais ou menos 2016, 2017, e eu também entrei dentro daquela crise, porque eu nunca tive muitos recursos. E aí falei, quer saber, cara, mochila nas costas, ou eu vou pro Rio, ou eu vou pra São Paulo. Partiu o Rio de Janeiro. Aí chego no Rio, uma mochila nas costas, umidade um pouco avançada, e a certeza que eu não tinha mais tempo pra errar. Aí você tinha quantos anos já no Rio? Aí já tinha 39. Chego lá, Piabetá. Cara, Piabetá é longe. Piabetá é longe. Piabetá é Baixada Fluminense, Magé, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, quase já em Petrópolis. 2 horas de Copacabana, não ia dar pra ir pra Copacabana. Eu comecei a vender bala no trem. Aí comecei a vender bala no trem, comecei a fazer alguns negócios no trem, comecei a render. Vale lembrar que eu cheguei no Rio sem dinheiro, eu tive que arrumar um dinheiro emprestado, R$10 foi o suficiente. Dona Roseli me emprestou R$10, eu comecei a vender bala no trem. Do trem, eu tive a curiosidade de vender água na praia. Aí na praia, eu já venho com habilidade desde 7 anos de idade, habilidade de conhecimento, de dicção, de relacionamento, de postura. Eu comecei a me diferenciar dos demais. No primeiro dia eu só vendi 2 águas, no segundo dia eu voltei, insisti em vender água, aí comecei a vender muita água, comecei a vender. Quando eu vi, eu já estava destacado na praia, até o dia 28 de março de 2018, quando eu tô lá vendendo, tranquilão, e um senhor me pede uma água, eu chego para atender o senhor, ele tá acompanhado de um outro rapaz. Aí eu tô atendendo o senhor e o rapaz tá conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil tá em crise, eu tô indo embora, isso aqui já deu, eu sou gatolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui, essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo. Eu tô vendendo água pro cara e tô escutando o cara falar, gatilho da observação. Aí quando eu termino o atendimento, eu viro e falo, meu parceiro, desculpa tá te incomodando, mas o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando não. Para que eu fui falar isso com esse cara? Esse cara se levanta, olha... Tá vendo, Tano, esse cara é inacreditável, né, cara? Imagine, né, se todo mundo fosse pra praia vender água, né? Ou se todo mundo fosse vender verdura, ou se todo mundo fosse empreender, né? Isso é uma impossibilidade matemática, né, cara? Não tem como. Não tem como. Se 1% da população brasileira se tornasse vendedor ambulante, já saturaria o mercado de um tal modo que quebraria todo mundo, né? Não dá, cara. É muita conversa.
Pra mim, eu com a caixa de isopor na mão, eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era, vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro pra se tratar. Infeliz, é a realidade da maioria. Sim. E pra quem já é desprovido de beleza, complicou ainda mais, né? O cara vira pra mim e falou: olha pra você, irmão, seu retrato da crise, cara. Como assim o Brasil não tá em crise? Você tá no do subemprego e vem me falar que o Brasil não tá em crise? E ele falando: eu rodei o mundo todo. Eu tô indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você, porque aqui no Brasil até um reles vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu tô só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei: meu parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu tô aqui. Com relação ao senhor, respeito a sua posição, o que me cabe respeitar. Opinião não se discute. Se precisar de uma água, eu tô aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Porque eu costumo dizer que o agressor, o ofensor, ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor, se você está ofendendo. Se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Se você responde humilhação com humilhação, você está humilhando. Meu Deus, cara, é muito conversa fiada. Que hora que esse cara vai falar do pulo do gato aí? Meu Deus, velho, é muita bosta. Eu já vi vídeo nojento, mas esse aqui supera qualquer um. Ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Quando você rejeita responder da mesma maneira, é como você dar um soco da boca do estômago do cara, porque ele perdeu a luta sem que você tivesse que subir no ringue dele. Quando eu falei com ele: obrigado, se precisar de uma água, só me dá um toque, quanto a opinião tá respeitada, e virei, aí o cara foi pra revolta da revolta, porque eu não subi no ringue dele. Ele vira pro cara que eu comprei a água e fala: esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na ideia de que o alface nascia lá de um dia pro outro, e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei: cara, eu não vou nem olhar para trás. Só que de Copacabana, onde aquilo aconteceu, eu tava de frente pro Cristo Redentor. Olhei e falei: Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. E como se Deus tivesse me falado: siga a luta, meu filho, que eu vou cuidando das feridas daqui. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Porque eu já tinha essa percepção de preconceito, já tinha toda essa percepção, cara, neguinho que vende água não pode falar de crise. Falei: cara, quer saber? Eu leio desde 1997, esse cara não sabe pra que ele falou isso. Eu como carne desde 7 anos de idade e a galera falou comigo que não era possível, eu tô comendo a minha carne, eu sei que eu ainda não cheguei na picanha, mas eu como. Eu vou falar de crise, tá aí. Aí eu fui pra casa, mas longe pra caramba, e fui pensando: o que eu vou falar, né? Porque eu não sou desse mundo virtual. Internet é um negócio muito complicado, não é meu mundo. Ah, entendemos, gente. O famoso pulo do gato. Ah, que legal, né? Será que ele ficou rico enfiando água no cu e fazendo chafariz? Não, ele foi pra internet falar bosta, né? Foi pra internet fazer videozinho de coach, videozinho de motivacional, videozinho não sei o quê, né? Então tá aí, né? Mais do que esperado, né? É óbvio que esse filho de uma puta não ficou rico vendendo água, né? Então foi pra internet, né? Internet é uma loteria sem lógica nenhuma, né? Aliás, ele tem uma lógica, né? Se você é do senso comum, cristão, neoliberal, etc., o algoritmo vai te empurrar para frente, né? E num país cheio de cristão, senso comum e retardado neoliberal, é óbvio que esse cara ia crescer, né? Então tá explicado aí, né? Toda essa história, toda essa conversa fiada aí, né? Não adiantou de nada para esse camarada aí, né? Óbvio, né? Só adiantou para ele inventar essa história furada dele aí, que metade aí deve ser mentira ou toda ela, não dá para saber, né? E agora ele tá na internet, né? Ensinando como ganhar dinheiro. Agora, por que ele não foi ganhar dinheiro lá com a água? Por que ele não juntou um dinheirinho com a água, né? Já tava beirando aos 40 anos e não tinha nada na vida ainda. Mas quer vir aqui falar que a pessoa pode crescer na vida no subemprego vendendo água, né? E agora o pulo do gato. Ele foi pra internet falar bosta, né? De senso comum, de religião, de neoliberalismo, de cenoura enfiado no rabo. E é assim que ele ganhou dinheiro. Surpresa? Óbvio que nenhuma, né? Posso errar que não. Chego em casa, eu morava em uma casa, um barracão, 4 cômodos e um banheiro. A minha sala não tinha nem sofá. Vamos ver como é que ele conseguiu um computador, né? Porque pelo que ele tá falando aí, ele vivia na miséria praticamente, né? É engraçado, ele não tinha sofá, que ele vai falar aqui agora. Deixa eu ver o que mais que ele não tinha. Um carpetezinho simples, um rack pequenininho, aquela televisão de tubo grandona. Sim. Dificilmente tem agora. Peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play. Ah, ele tinha celular. Entendi. Quer dizer, o cara que não tem nada em casa, né? Em vez dele comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar sei lá o quê, o importante para ele é comer carne, né? É inacreditável, cara, é inacreditável, né? Ele foi lá e ligou o celularzinho, né? Vamos ver o que virou isso aqui. E gravei.
Falei o que é o vídeo da água, porque pra mim era fácil falar aquilo. É o seu Eu vendo cotidiano no meu ali, né? cotidiano, eu vendo desde 7 anos de idade, molezinha pra mim falar aquilo. O cara que ele mentiu, que eu duvido que esse cara falou específico, camarada, né? Como ele é um coach motivacionador e tudo quanto é merda, é óbvio que ele vai inventar uma historinha tirada do rabo, né? E o cara falou pra ele que subemprego não dá nada, né? Como é que ele rebateu o cara? Ele foi vender mais água e abrir uma empresa de água? Não, né? Ele foi fazer videozinho na internet, né? E ficar famosinho na internet. É assim que ele contradisse o cara que chamou ele de neguinho lá atrás. Não dá, cara, não dá. É inacreditável como é que a alienação é tão poderosa assim, né, cara? E é o que eu falei, você vai nos comentários aqui, glória a Deus, Deus é bom, é isso aí, né? A escola não ensina educação financeira, né? Engraçado, né? Educação financeira. Educação financeira do quê? De fazer um videozinho na internet? É isso? Quantas pessoas fazem vídeo na internet? Quantas? Quantas são famosas, ficaram famosas? Olha lá, o primo rico, né? Inacreditável, cara. Inacreditável. A outra aqui, ó. Você é um exemplo de superação, sim. Só porque ligou um celular e foi falar na internet. Grande superação, né? Não dá, cara. Meu pai foi vendedor desde os 8 anos. Me orgulho. Ah, você se orgulha do trabalho infantil? É inacreditável, cara. Aí depois me vem essa conversa de marxista cristão, né, cara? Só que eu falei aquilo com início, meio e fim, em um tempo muito curto e com raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. Mas como assim você não falou de nada que não tinha praticado? Você tá vendendo merda na rua há 40 anos e só tem um sofá, um carpete e uma televisão de tubo. O que você ensinou pros caras? Me explica aí, velho. Eu tô curioso. O que você ensinou pra esses caras nesse vídeo? Como vender água o dia inteiro pra não ter nada? É isso que você ensinou pros caras? Como começar a trabalhar desde os 7 anos e chegar aos 40, tendo só uma TV de tubo, um carpete e um sofá velho? É isso que você falou lá pros caras? É inacreditável uma bosta dessa aqui, cara. Experiência do que você tem, filho de uma puta? De ser um vendedor dos 7 aos 40 anos de idade e não ter conseguido comprar uma geladeira? É essa experiência que você tem, maravilhosa, para dividir com todo mundo? Aí você mostrou sua casa, olha, gente, quem começar a enfiar água no cu e fazer chafariz na praia, vai ter uma casona dessa que eu tenho aqui, ó. Parede caindo do reboco, telhado com goteiro, um sofá, um rack e uma televisão de tubo. É isso que você falou nessa merda desse vídeo seu, cara? Que merda de experiência você tem, cara? A não ser de ter ficado mais de 30 anos em subemprego e continuar na mesma merda que você sempre continuou. É isso que você ensinou pra esses caras aí, filho de uma puta? É água que deixou você rico? Foi o alface que você plantou lá sem saber plantar? Que você só jogou a semente na terra e foda-se o sol? Que qualquer um que mexeu com terra sabe que não tem como plantar alface direto na terra, que se for um dia muito quente e a semente arrebentar, a porra do alface morre? Você teve a iluminação de colocar um capim seco por cima desse alface aí? Você teve a iluminação de jogar todas as sementes num canto úmido e encher de mato seco em cima para essa semente nascer e a posteriori você pegar pezinho por pezinho e ir lá na horta e plantar? E mais uma vez cobrir essa horta até que essa planta estivesse forte o bastante para o sol não matá-la? Ou você plantou na época da chuva? Que aí sim a chuva vai e mata o alface. Ou você acha que as pessoas constroem estufas para plantar alface porque elas gostam de ganhar dinheiro? É inacreditável uma bosta dessa aqui, cara. O cara tá falando em alto e bom tom que começou a trabalhar com 7 anos de idade, já estava beirando os 40 e estava na miséria ainda no subemprego. Aí ele vai fazer uma porra de um vídeo para a internet para falar do case de sucesso dele. Para mostrar a casa magnífica que ele conseguiu vendendo água. Para mostrar a merda da televisão de tubo dele, um sofá velho e um carpete velho. Para mostrar a casa de um cômodo que ele morava. É inacreditável uma bosta dessa, cara. Inacreditável.
O cara falando para as pessoas venderem água, venderem alface, venderem a puta que lhe pariu. Sendo que ele fez isso e não deu certo. Que é o que ele vai falar aqui agora. O que deu certo foi explodir nas redes sociais com essa história murcha, furada de débil mental. Seria a mesma coisa de eu ser um boxeador, ter treinado a vida inteira, não ter ganhado uma luta, e já tá beirando os 40 anos de idade, eu vou fazer um vídeo na internet para ensinar caras que eles podem entrar no boxe para se tornar campeões mundiais. É isso que esse cara tá fazendo aqui. Vocês notaram isso aqui? Esse filho de uma puta trabalha desde os 7 anos até beirar os 40. O que que ele tem? Nada. Esse cara tem um subemprego e vive na miséria. Aí ele resolve fazer um videozinho na internet para falar para outras pessoas que podem ser igual a ele. Ou seja, ficar na praia 12 horas por dia vendendo merda de água para ter um sofá velho, um televisor de tubo, um carpete velho, morando em uma casa de um cômodo com a parede caindo e o teto cheio de goteira. É isso que esse cara está ensinando aqui. O que foi o diferencial na vida desse cara? Foi usar toda essa miséria, trabalho infantil, subemprego, que ele teve durante toda a vida e não saiu do lugar, para fazer videozinho na internet para ser motivador. Tá igual um cara que eu vi do mundo do heterofilismo, tal de Sardinha, que eu acompanhava. Esse lixo retardado mental aí, não acompanho mais nunca esse cara. Onde ele dava o exemplo de um norte-americano negro e pobre que se tornou campeão mundial de heterofilismo 7 vezes seguidas. Aí o que o Sardinha falou? Esse cara é o exemplo de que qualquer um consegue, porque ele era um preto na miséria e chegou 7 vezes a ser campeão do mundo. Aí eu pensei comigo, ué, Sardinha, se qualquer um pode, Sardinhazinha, por que você não é 6 vezes, 7 vezes campeão do mundo, Sardinhazinha? Por que, Sardinha, que você não é campeão do mundo, Sardinha? Se todo mundo pode, Sardinha, por que você só foi campeão do mundo 2 vezes, Sardinha? Por que você não é 7 vezes campeão do mundo, Sardinha? Se todo mundo pode, todo mundo consegue. Então é um cara gozando com o pau do outro. Falando, olha, eu não consegui. Eu, Sardinha, não consegui ganhar 7 vezes. Mas esse cara preto norte-americano que nasceu na pobreza conseguiu. Você também consegue. Eu, o Sardinha, não consegui. Mas você consegue. E esse filho da puta aqui é a mesma coisa. Trabalhou em trabalho em subemprego, trabalho infantil e não tem nada aos 40 anos de idade. Nada. Aí o que ele faz? Ele vai para a internet ensinar as pessoas como não ter nada como ele não tem. É inacreditável, cara. E postei aquilo no meu Instagram. Tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo. Postei e fui dormir. Na minha mente, falei, cara, não sei, eu acho que isso vai chegar nesse cara. Ele vai ver esse vídeo. Mas eu não era um cara que estava tentando viralizar alguma coisa. Eu não era desse mundo. Até naquela data ali, se eu tivesse escutado essa palavra viralizar, foi por acaso, porque eu não me lembro de ter escutado essa palavra. Não era meu mundo. Que se tratava. Não sabia, não era do meu mundo. O negócio era venda. Só que quando amanheceu o dia, tinha 8.000 pessoas na minha página. Ah, seu negócio era venda? Ah, seu negócio era venda? O seu negócio era venda? 32 anos trabalhando com venda e você tinha um sofá, um tapete e uma televisão de tubo, morando em uma casa de um cômodo, cheio de goteira e a parede caindo, e você era um vendedor. Ah, era um empreendedor. Não era um subemprego, trabalho infantil. Ah, entendi. Entendi. Página.
Eu olhei aquilo e falei, o que eu fiz? Isso vai dar ruim. Alguma coisa aqui tá errada nesse negócio. E eu nem abri o vídeo para ler os comentários, porque eu pagava aluguel. Quando você paga aluguel, você sabe que não existe aluguel em dia, não, né? Você entregou o dinheiro do aluguel hoje, amanhã você tá devendo no próximo mês. Então não dá pra eu ficar lá lendo mensagem. Eu sabia meu tamanho. Sim. Peguei minha caixa de isopor e desci pra praia. Aí, tá vendo? Ele mesmo fala aqui. Eu continuava sendo miserável num subemprego, achando que era empreendedor, achando que vendedor era minha vida, que eu tinha um dom para vender. Agora me explica uma coisa, cara, aqui entre nós, ó. Se você tem um dom de venda, se você é um empreendedor, como esse debilóide aqui tá falando, como é que você me chega perto dos 40 anos de idade e só tem a porra de um carpete, um sofá velho e uma TV de tubo? Me explica essa conta aí, cara. Me explica essa merda aí, cara. Que empreendedorismo é esse? Se isso não é subemprego na veia. Olha o plot da vida desse cara. Ele conseguiu juntar dinheiro vendendo aguinha, fazendo chafariz com cu no meio da praia? Não. Ele conseguiu dinheiro estourando na internet. E tá falando de empreender vendendo água. Se esse filho de uma puta nunca tivesse feito um vídeo pra internet, ele tava até hoje lá vendendo água e morando na porra de uma casa de um cômodo, devendo aluguel, agora ele tá falando, com um carpete, um sofá e uma TV de tubo. Que exemplo de empreendedorismo é esse cara aqui, cara? Me explica! Um cara que poderia fazer um vídeo desse aqui, que é o meu primo, que ele não é milionário, obviamente, é um cara semi-analfabeto que eu ensinei ele o que ele tinha que falar na hora de vender, porque ele trabalhava numa pirâmide que vendia alguma coisa, não sei se era Herbalife, caralho que era. Esse cara tinha um dom. Ele tinha conversa fácil, não sei o quê. Ele mobiliou a casa dele inteira com prêmios que ele ganhou dessa pirâmide por ser sempre o número 1 em vendas. E vai ver lá hoje se ele é rico. Não. Ele tá na mesma pindaíba de sempre, porque obviamente pirâmide é subemprego. Agora a gente tá falando de um filho de uma puta que começou a trabalhar com 7 anos de idade até os 40, que não consegue pagar o aluguel em dia. Ou se consegue, amanhã já tá devendo, igual ele falou. E o patrimônio surpreendente que ele tem é um sofá velho, um carpete e uma TV de tubo numa casa de um cômodo, caindo água pelo teto. E é o cara que quer ensinar que não existe subemprego, que ele estava empreendendo e não no subemprego, contrariando o cara lá que chamou ele de neguinho. Será que eu tô doido, cara? Que às vezes o doido sou eu, né? É inacreditável. É inacreditável. O cara tá fazendo um vídeo falando. Olha isso aqui, cara. O cara tá fazendo um vídeo falando que ele começou a trabalhar com 7 anos de idade, fora todas essas mentiradas aí de alface que ele tirou do cu, que ele foi para Belo Horizonte com 13 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro com não sei quantos anos de idade, acho que é 30 alguma coisa. Ou seja, a vida inteira vendendo. A vida inteira vendendo. A vida inteira vendendo. E falando que isso não é subemprego, que isso é empreender. O que esse cara tem na vida dele beirando os 40 anos de idade? Uma TV velha, um sofá velho, um carpete num cômodo com um teto cheio de goteira, onde ele só tinha para pagar o aluguel do mês e já tinha que correr, senão não ia ter o dinheiro do próximo mês. E isso ele está chamando de empreender. Ele está falando que isso não é subemprego, que ele é um empreendedor, que ele tem uma vasta experiência em vendas. Ou seja, praticamente um mendigo que tem experiência em venda. É isso que esse cara está falando. Que desde os 7 anos ele trabalhou num subemprego que ele achava que estava empreendendo. Ele chega aos 40 anos numa vida miserável e chama isso de empreendedorismo e fala que ficou milionário vendendo água. Sendo que a água até agora não apareceu na história, né? Ele vai ficar rico porque ele estoura no Instagram, que é uma coisa extremamente aleatória. E ele estoura no Instagram porque ele conta essa conversa fiada de uma vida
de servidão sem ganhar porra nenhuma. E o povo acha que isso é um exemplo de vida, de superação, de resiliência, né? Ah, o cara desde os 7 anos trabalha, né? Todo mundo falando que é subemprego, ele falando que é empreendedorismo. Todo mundo rindo dele, ele tendo certeza que ele é um empreendedor. Todo mundo achando que ele é um miserável, mas ele, na verdade, tem uma casa com goteira, um sofá velho, um carpete, uma TV de tubo. Aí o que que ele faz? Ele pega o celular e vai ensinar as pessoas como serem pessoas de sucesso como ele. O que que é o sucesso dele? Ter que trabalhar todo dia na praia 12 horas por dia para não ter nada. E chamar esse subemprego de empreendedorismo. Ou seja, a pessoa que está assistindo esse debilóide aqui não pensa, peraí, cara, esse cara tá mandando eu vender alface, eu vender água, vender a puta que pariu que seja, mas ele tá falando para mim que ele ficou rico porque ele explodiu no Instagram? Que sentido tem essa merda, cara? Será que não é melhor eu ir pro Instagram diretamente, não? Eu vou ter que ficar 40 anos em subemprego para depois fazer um vídeo pro Instagram para ver se eu vou explodir ou não? É inacreditável, cara. É inacreditável. Inacreditável. Só que eu descia na Central do Brasil pra ir pra Copacabana. Eu comprava água no centro que era mais barato. Quando eu desci na Central do Brasil, que eu paro no depósito, o Thiago, que é o cara do depósito, vira pra mim e fala: Rick, o que você tá fazendo aqui? Mangueira, a galera me chamava de Mangueira. Mangueira, o que você tá fazendo aqui? Eu falei: como assim, Thiago? Tá me pirando pra vir vender água. Ele falou: cara, você tá louco, o Flávio tá te procurando. Eu falei: quem é Flávio? Aí ele pegou minha cara, colocou no chão, pôs a mão no meu ombro e falou: Rick, deixa eu explicar uma coisa. Você sabe aquele time que o Kaká joga nos Estados Unidos? Hoje o Flávio não é mais proprietário do Holanda, ele vendeu o Holanda. Mas na época ele era. Sabe aquele time que o Kaká joga, que a Mata joga? Eu falei: sei. Ele falou: pois é, o Flávio é o dono daquele time. Esse cara mora lá em Orlando, na Flórida, esse cara tá te procurando. Eu pensei: misericórdia, esse vídeo, alguma coisa de errado eu falei naquele vídeo que incomodou esse cara, isso vai dar ruim. Não, chegou rápido nele assim? Não chegou rápido, porque assim, como viralizou tudo que é mesmo, né? empreendedorismo, a galera tem hábito de, igual hoje a galera tem hábito de ver e me marcar, Sim. a galera tinha hábito de ver e marcar o Flávio, tem até hoje, né? Eu pensei que alguma coisa eu fiz nesse vídeo que esse cara não deve ter gostado. Vou acabar apagando esse. Empreendedorismo do que você tem, cara? Me explica esse empreendedorismo aí. Você não chegou nem perto do meu primo, que hoje também não ficou milionário. Mas pelo menos você vai lá na casa dele, a casa dele tá mobiliada de cima a baixo. Que empreendedorismo é esse? Me explica, cara. Trabalho infantil, subemprego, chega aos 40 anos sem ter nada. Que empreendedorismo é esse? Empreendedorismo da miséria? Aprenda como vender água e alface 30 anos na sua vida, trabalhando 12 horas por dia e estar preocupado no final do mês se você vai conseguir ou não pagar o aluguel? É esse o empreendedorismo? Como vender água e alface o dia inteiro e ir morar num barraco que tem um sofá, um tapete e uma TV de tubo? É esse o empreendedorismo? É inacreditável, cara. É inacreditável. Como é que as pessoas assistem esse vídeo e não se perguntam isso, cara? Pera aí, amigo, você tá falando que você estava beirando aos 40 anos de idade no Rio de Janeiro, aí você chegou em casa depois dessa vida de servidão que você teve, de subemprego, de trabalho infantil, e o que você tem de ganho na sua vida, sem ter filho, sem ter periquito, sem ter gato, sem ter cachorro, sem ter nada. Não tem um filho para trocar a fralda? O que você tem é um sofá velho, um carpete e uma TV de tubo? É isso mesmo? É isso mesmo que você tá chamando de empreender, filho de uma puta? É inacreditável, cara. É inacreditável. Não dá, cara. Eu vou ter um derrame aqui. Eu vou ficar igual a mãe desse filho de uma puta. Eu vou ter um derrame e morrer nessa merda aqui. Esse vídeo, falei: Thiago, esse cara tá com a vida feita, eu tenho que vender minha água, eu tô indo pra Copacabana. O Thiago falou: Rick, você não entendeu. Você sabe o number one, curso de inglês? A Wiser Educação, Ué, o cara tá com a vida feita e você tem que vender água ainda? 30 anos trabalhando e não virou nada, cara. É sério mesmo isso aí? É sério? Nem pra ser aquelas histórias de realmente um cara que é solteiro e ele vai juntando um dinheirinho outro ali, e daqui a pouco ele compra um quiosque, e daqui a pouco ele compra 2 e vai galgando passinho a passinho, né, que é a exceção da exceção da exceção. Nem isso não é essa história aqui. É a história de um debilóide
que foi um trabalhador infantil, trabalhou em subemprego a vida inteira, chega perto dos 40 anos, não pode falhar um dia de trabalho, senão não consegue pagar o aluguel, e não tem nada dentro de casa, e não tem nenhuma casa que preste, ainda está morando de aluguel. E é esse cara que vai ensinar as pessoas a empreender. É esse cara que vai falar que vender água na praia não é subemprego. Um cara que está na linha da miséria. Na linha da miséria. Mas ele está comendo carne todo dia, né? Como se fosse caro comprar carne para uma pessoa todo dia, né? Para você comer um bife de carne de primeira todo dia, você vai gastar mais ou menos uns R$ 6, né? Então esse cara está falando aqui de um luxo que para uma pessoa só é algo em torno de R$ 180 por mês. É esse o luxo que esse retardado tem. E nem picanha esse doente mental consegue comprar com essas 3 décadas de trabalho dele. Aí ele vai para a internet ensinar as pessoas a empreender, para ensinar as pessoas que vender água não é subemprego e que se as pessoas venderem água pode chegar aonde ele está. Aonde que ele está? Num barraco com um sofá, um carpete e uma TV de tubo. É aí que você pode chegar se você trabalhar 12 horas por dia, 32 anos seguidos. Buzz Editora, o meu sucesso.com, Powerhouse, falei, sei, Thiago, falei, tudo desse cara aí. Sabe o Geração de Valor? Eu falei, sei, já li os livros de Geração de Valor. Eu falei, pois é, o Geração de Valor desse cara aí que eu fui associar, que o Flávio era o cara do Geração de Valor. Sim. Falei, Thiago, beleza, mas eu vou vender minha água, eu não sei o que eu fiz contra esse cara, tô indo vender minha água. O Thiago, Henrique, você não adianta, vai. Aí fui pra praia. Quando eu cheguei na praia, eu descobri que todo mundo conhece o tal do Flávio. O Flávio tá de todo mundo na areia falando do tal do Flávio. E eu não tinha Instagram na rua. Eu costumo brincar que o meu plano de internet era daquele, se abrir o Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Aí não tinha como... Olha isso, cara. Olha a pobreza desse filho de uma puta, cara. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Olha isso. Olha a vida de merda desse cara. O cara não tem franquia na porra do celular. O cara não tem geladeira, o cara não tem fogão, o cara não tem nada, não tem nenhuma casa própria. E tá falando que ficou milionário vendendo água, cara. É inacreditável, cara. É inacreditável uma merda dessa aqui, cara. Como eu abri a mensagem do Flávio. Passei o dia todo vendendo e o povo em cima de mim. O Flávio, você é doido, irmão. O cara quer falar com você, o cara é bilionário. E eu, cravadíssimo no chão. Já me decepcionei muito na vida. A gente é gato escaldado, tem medo de água quente, né? E aí, fui pra casa no final do dia, depois de cumprir. Meu Deus, um cara autodidata, né? Que leu até o cu fazer bico. É sério? Que o ditado é gato escaldado tem medo de água quente? É inacreditável, cara. Meu papel de vender, não perdi a missão de vender. Chego em casa, abro meu Instagram e tá lá uma mensagem do Flávio. Cara, olha, meu parceiro, eu não sei se você sabe o que você fez naquele vídeo. Sei que você entrou numa lacuna aí que você virou um assunto. E eu quero te conhecer. Postei seu vídeo. Tá vendo? Nem o cara que foi conversar com ele sabia o que tinha acontecido, né? Ou seja, cara, você é um bosta, você é um merda de subemprego, você é um miserável que acha que empreende, mas você fez um videozinho na internet aqui que bombou. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas bombou, né? É inacreditável, cara. Tem que ser muito alienado e muito burro. Olha o tanto de retardado aqui, cara. Esses caras viram o mesmo vídeo que eu, cara. É sério. Vocês viram um vídeo de um cara que começou a trabalhar desde os 7 anos de idade até os 40, num subemprego de merda, e não tem nada na vida? Essa história também que vocês ouviram? Ou eu tô doido aqui? Eu ouvi a história errada. É inacreditável, cara. Primeiro conteúdo que eu posto na página Geração de Valor, que é a página do Flávio, o primeiro conteúdo em 9 anos, não produzido pelo Flávio, é o seu vídeo que eu postei. Eu quero te conhecer. Eu vou no Brasil poucas vezes no ano e eu vou mandar umas passagens pra você. Eu, quando estiver no Brasil, eu quero te conhecer. Eu pensei, esse cara não vai mandar essas passagens pra me conhecer, né? Não mete essa. Eu vi, pô, cara, favela, irmão. Porque beleza, o cara postou meu vídeo e tal, e foi dormir. Quando eu olho no meu Instagram depois, alguns dias depois, tá lá a passagem. Eu falei, cara, não é que o cara mandou a passagem, cara? Aí pensei, pô, esse neguinho vai voar. Aí eu fui pra Curitiba, o Flávio veio de Orlando, foi pra Curitiba. Eu me lembro quando o Flávio chegou em Curitiba, ele me chamou, eu cheguei mais cedo, ele pediu uma das pessoas que trabalha com ele pra me apresentar o prédio todo, que é a sede das empresas dele em Curitiba. E aí quando ele chegou, ele subiu o elevador, parou no andar que eu tava, ele chamou todo mundo no andar assim, pega aí, para aí, só para um pouquinho aí, chamou todo mundo, me abraçou e falou, guarda o rosto desse cara, esse cara vai bombar. Eu olhei pra ele e pensei, mano, eu vendo água, cara, você pirou, o que você fazer é vender.
E aí ele... Ah, o que você sabe fazer é vender água. Nessa miséria toda que você tá aí. Sem dinheiro para pegar uma passagem para Curitiba, esse empreendimento você tem? E o cara lá que chamou você de neguinho e falou que você era um subemprego, estava errado. Óbvio, né? Tirando a ofensa racista. Ele estava errado em falar que você estava no subemprego. Se é que isso aconteceu, né? Pode ser que aconteceu, né? Já que foi o gatilho aí do seu vídeo. E você sabe vender água. Gente, tá aqui, ó. Esse é o empreendedor que sabe vender água. É o que sabe. É o autodidata que comprou um monte de livro, leu até o cu fazer bico e todo mundo tirando sarro. Cara, o que você está lendo livrinho? Né? É o cara que sabe vender água. O cara que, se ele não levantar no outro dia cedo para trabalhar 12 horas por dia, ele não consegue pagar o aluguel no final de semana. O cara que dentro de casa só tem um sofá velho, um tapete e uma TV de tubo, sem ter um filho, um periquito, um gato, um nada. É só ele. Só ele. Ele só sustenta ele mesmo. E não tem nada. E esse é o cara que sabe vender. Esse é o cara autodidata que leu um monte de livro. Esse é o cara autodidata que nasceu empreendedor, que começou a empreender aos 7 anos de idade. Ele chega aos 40 sem ter nada. Esse é o case de sucesso dele, que ele vai pegar um celular e vai fazer um vídeo para falar do sucesso que ele é em vender água. É inacreditável, cara. entra comigo para uma sala, fala, cara, me fala um pouco de você, eu preciso entender de onde vem seu raciocínio. Eu comecei a contar para ele várias dessas coisas que eu te contei aqui. Ele achou muito Como assim? De onde vem seu raciocínio, cara? Você é um fracassado na venda de água, filho de uma puta. Um fracassado. Um fracassado. Um filho de uma puta que mora sozinho. Que não tem uma casa decente, não tem nada. Um cara que se não ficar na praia todo dia, 12 horas por dia, passa fome no outro dia, não consegue pagar o aluguel. Que história é essa que você tem pra contar, cara? Nossa, cara, Meu Deus, cara. interessante. Ele me contou também que a história dele, que ele também começou com pouquíssimos recursos, nasceu em Jabu, no oeste, do lado de Bangu, Realengo, Senador Camarão. Mas no caso dele, apesar de não conhecer a história desse filho de uma puta aí também, pelo menos ele chegou, sei lá onde, né? E você, chegou aonde, cara? Explica aí pra mim onde é que você chegou. Aquela região ali. Não nasceu no caos da miséria que eu nasci, mas também não nasceu com os privilégios que muita gente imagina. E começou a caminhada dele ali, foi galgando, entrou pra Marinha, depois viu que... Pra Marinha ou pra Aeronáutica? Pra Marinha, né? Que o Flávio entrou pra Marinha. Foi pra Marinha mesmo. Marinha. E aí, ele vai me matar, porque eu tô perguntando aqui pra Marinha ou pra Aeronáutica. E aí... Foi expulso do colégio militar. Foi, então assim, história muito bacana. depois ele começou a trabalhar vendendo curso, depois resolveu começar a história dele com ele por ele mesmo. Mas é um cara que pegou ônibus lotado igual a gente, etc. Que teve a luta dele de anonimato, de suor de rosto, de começar com pouco, ele teve isso. E talvez até essa identificação, assim, tenha ligado vocês, né? Exatamente isso que ele me falou. Ele falou, cara, sua história se parece com a minha. Identificação do quê, cara? De miséria, de subemprego? Puta que me pariu, velho. Claro que eu não passei por um texto que você falou, mas sua história se parece muito com a minha. Cara, eu quero te fazer uns convites pra gente tentar algumas coisas junto aí. Ele me falou de algumas coisas, eu vi pro Flávio, depois de ouvir os convites, falou, cara, eu preciso ir em Minas ouvir meu pai. Eu, um homem de 40 anos. Ela vira pra mim e falou, meu amigo, eu já tinha achado. Aí, 40 anos na miséria, cara. O vídeo... Engraçado que ele fala que o empresário ofereceu algumas coisas pra ele, não fala o que é, né? É óbvio que o que esse empresário enxergou nele foi um potencial de rede social, né? Que não tem nada a ver com ele vender água, com esse sobreemprego de merda que ele tinha, que não teve nada no final da vida. Né? Com 40 anos de idade, esse cara tá na pobreza, gente. Pobreza. Eu que não sou empreendedor, eu que estou afastado do INSS, que só tem a minha mãe trabalhando hoje em dia aqui em casa e ganha 1.500 por mês, a minha vida é 1000 vezes melhor do que esse debilóide empreendedor aqui. Eu que sou um reles funcionário público, igual ele falou, que a gente é ensinado a trabalhar e não empreender, a minha vida, desde os meus 20 anos, é muito melhor do que a desse cara aqui. A vida dele só ficou melhor do que a minha quando ele vai para a internet e explode. Isso não é mérito nenhum. Qualquer debilóide pode explodir na internet, principalmente sendo de senso comum, religioso, etc.
Porque que cabidal esse cara tem para vir na internet para falar para os outros que eles conseguem também? Conseguem o quê, camarada? O que os outros conseguem? Chegar aos 40 anos sem ter nada? Sem poder faltar um dia de trabalho na praia, senão não consegue pagar o aluguel? É isso que você tem para ensinar para o pessoal? É isso aí que você tem para ensinar? Você só bombou na internet porque o povo é burro. O povo está assistindo você falando, literalmente, que você chega aos 40 anos de idade, trabalhando desde os 7 anos em subemprego, na pobreza absoluta, e ainda dá os parabéns para você, que exemplo de empreendedor, que exemplo de vida. Vai pra puta que pariu, cara. A sorte que você tem é que a gente tá num país de cristão, de neoliberão, de uma cambada de alienado retardado mental. O mérito que você tem é esse. De vídeos idiotas como o seu bombar. É o mesmo mérito lá do velhinho que faz slime. É a mesma coisa. É o mesmo mérito lá do irmão do Felipe Neto que entra numa banheira de Nutella. É a mesma bosta. Extraordinário que você fez. Mas essa atitude de estar aqui e falar que tem que ir em Minas ouvir o seu pai é gigantesca. Nem sei se você tem noção desse gesto. Mas eu sempre tive, porque meu pai para mim é uma referência inenarrável. E aí ele falou, vá lá e ouça então seu pai. Se ele permitir, você me dá um top. Me deu É sério que com 40 anos nas costas, você vai lá procurar o papaizinho para ouvir o papaizinho? Um cara que não entende merda nenhuma de empreendedorismo e venda. Aí você vai lá ouvir o papaizinho com 40 anos de idade. É esse o cabidal que você tem, experiência de vida que você tem? Você tem que pegar a porra de um ônibus para ir lá no seu pai ouvir o que ele tem a dizer. É isso aí mesmo que a vida te construiu? É isso? É isso? Quem aí no chat, aí nos comentários posteriormente, que procurou o papaizinho para ouvir depois dos 30 anos de idade, cara? É inacreditável uma merda dessa que eu tô vendo aqui. Um cara do subemprego, pobre, fudido na vida, se achando empreendedor. Aí vem um monte de retardada que realmente a escola não ensina a gente a empreender, né? Realmente falta coragem nas pessoas de vender uma aguinha, né? Tem outro retardado aqui que eu tinha visto, ó. Esse filho de uma puta desse Reinaldo aqui, ó. Rick, já vendi muitos tipos de coisa, como água, cerveja, coca, doce, sorvete, jujuba, na Zona Sul, fora... O quê? Zona Azul, sei lá, caralho que é Zona Azul. Fora ferro, alumínio, plástico, papelão, etc. Atualmente vivo na Europa. Não enriqueci, mas estou na luta do dia a dia. É claro que você não vai enriquecer, né, seu retardado? Você é burro. O cara acabou de falar que ele ficou dos 7 anos ao 40 vendendo água em trabalho semi-escravo 12 horas por dia, não tem nada. Por que você vai ter, cara? Larga de ser burro. O cara acabou de fazer um vídeo falando claramente para você que você vai chegar aos 40 anos de idade sem ter nada na sua vida. Isso se você for solteiro. Porque se você for casar e tiver 2 filhos, aí vocês vão passar fome. É isso que esse cara tá falando aqui. O número dele, essa altura já tinha o nome do Flávio. Aí fui pra Minas. Chego em Minas, conto tudo pro meu pai, ele não é desse mundo de internet. Não sabia quem era o Flávio, Não, provavelmente. meu pai não sabia quem era o Flávio, esse negócio de Instagram, provavelmente meu pai nunca tinha escutado falar em Instagram, Facebook, não era o mundo do meu pai. Contei tudo pra ele. Ele terminou, meu filho? Eu falei, terminei. Ele falou, deixa eu te falar 2 coisas. Você lembrou que você tem 40 anos de idade? Eu falei, não, pai. Ele falou, pois é, você tem 40 anos de idade. Então, essa pode estar sendo a sua primeira grande chance na vida. Já pensou nisso? Eu falei, não tinha pensado por esse lado, não. Ele falou, então antes de você pensar, deixa eu te falar a segunda. Com 40, negão, Brasil, colega, essa pode estar sendo a sua última grande chance na vida. A primeira pode... Olha isso, de novo o cara falando que ele é um fudido na vida e que pode ser a última chance dele. De novo esse cara falando isso. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, inventei toda essa lorota de alface tirada do cu. Tô com 40 anos de idade e aí meu pai fala, cara, você é um fudido na vida, um bosta, um merda, um cara que trabalhou a vida inteira, não tem merda nenhuma, não tem uma bicicleta, e essa pode ser sua única chance na vida. Porque essa merda que você chama de empreendedorismo, na verdade é um subemprego que não te levou a lugar nenhum e você tá na miséria. Tá sendo a última. Então, vá,
Dê o seu melhor e mostre pro mundo que um pedreiro te ensinou. Ah, um pedreiro ensinou a você a fazer videozinho na internet? É isso que o pedreiro te ensinou? Nossa, cara, eu tô até com dor de cabeça, cara. Cara, essas coisas me tiram do sério, velho. O cara passou o vídeo inteiro falando que ele trabalhou a vida inteira desde criança. Foi para Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro. Falou que não pode perder um dia de trabalho de 12 horas, senão ele não paga o aluguel no final do mês. Falou que chegou nos 40 anos em pobreza absoluta. Isso sem ter que sustentar filhos, por exemplo. O pai dele fala para ele, o doente mental, pega essa oportunidade porque você trabalhou a vida inteira e ainda é um fudido na vida. Ele repete isso umas 3 vezes no vídeo. Para vir filho de uma puta aqui embaixo, nossa, que exemplo de vida. Empreender é maravilhoso. Ah, os professores não ensinam. Meu Deus. Ai, 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 parabéns. Né, vamos ver mais coisa aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Cara, eu confesso, quando vi 38 minutos do vídeo, pensei, não vou chegar na metade. Na metade do quê, cara? É sério que você não consegue comprar a porra de um sofá, um carpete e uma TV de tubo? Inacreditável, cara. Conhecimento nunca é demais. Sempre posto no meu estado do WhatsApp quando inicio um curso. Tenho 35 cursos concluídos. E o que eu falo é real. O conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária. O que diabos tem a ver esse filho de uma puta aqui fazer um vídeo pro Instagram e bombar no Instagram com conhecimento? Me explica. Aonde que o conhecimento ajudou ele em algum lugar aqui? Eu vou repetir de novo. Esse filho de uma puta começou a trabalhar com 7 anos de idade, chegou aos 40 anos de idade, literalmente no que é definido pelo Banco Mundial de pobreza, trabalhando em subemprego. Vocês assistiram o mesmo vídeo que eu assisti, cara? Meus parabéns a esse homem incrível e ao seu pai pelos sábios ensinamentos. Que vídeo maravilhoso. Amei ouvir essa história linda de sucesso. Já tinha ouvido falar essa história da água, mas não sabia que estava tão famoso. Que bom, fico feliz por um brasileiro ter ido tão longe. Deus te abençoe. É inacreditável, cara. Às vezes eu tô com problema de audição nessa merda! Eu já tinha um aval do meu líder, né, cara? Aí eu mandei uma mensagem pro Flávio, falou, meu pai falou que tá tudo certo. Ele falou, então agora muda tudo. Vai para São Paulo, vou mandar umas passagens pra você, você vai conhecer o Anderson Cavalcante da Buzz Caralho, agora vai pra São Paulo, cara. Ai, velho. Nossa senhora, cara. Editora. Nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, livro, cara, quem vai comprar livro de um cara que vende água? Isso não vai dar certo. Ele, calma. Vai para São Paulo. Aí eu vou para São Paulo e conheço o Anderson Cavalcante. Ele Peraí que eu não entendi isso aqui não, peraí. Vou mandar umas passagens pra você, você vai conhecer o Anderson Cavalcante da Buzz Editora. Nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, livro, cara, quem vai comprar livro de um cara que vende água? Isso não vai dar certo. Cara, você não acabou de falar. Você não acabou de falar que sua vida foi adquirir conhecimento, cara? E agora não vai dar certo vender o livro? Ele, calma. Vai para São Paulo. Aí eu vou para São Paulo e conheço o Anderson Cavalcante. Ele senta para mim. Primeiro o Flávio liga para ele e fala, Anderson, vamos fazer uma boa ação? Foi assim. Aí o Anderson falou, Flávio, vamos, eu não sei o que é, não, mas vamos. Ele falou, não, você viu o vídeo da água e tal? O Anderson falou, vi sim. Pois é, vamos escrever o livro desse cara. O Anderson falou, aí, tá vendo? Uma boa ação pra esse fudido na vida aqui. Esse merda que começou a trabalhar com 7 anos de idade, tá com 40 na miséria. Se a gente não fizer uma boa ação pra esse filho de uma puta, ele vai morrer de fome. vamos. Isso Mas- quanto tempo depois do vídeo, assim? Não, foi rápido, foi rápido. Caramba, coisa de Foi meses, rápido. assim? Foi meses, foi pouquíssimos meses. Eu não tenho aqui agora com precisão, mas foi rápido. Coisa de 3 meses eu tava. Coisa de 1 mês eu tava com o Flávio, coisa de 2 meses no máximo, 1 mês e meio, 2 eu tava com o Anderson. Foi assim, foi rápido. Aí, negócio de internet, o negócio gira rápido. Por isso que é importante a gente estar preparado para as tá oportunidades. pronto. Né? Aí eu chego no Anderson, com essa ideia de vamos fazer uma boa. Sim, tem que estar pronto, né? Você fica a vida inteira vendendo água, na miséria, né? E tem que estar pronto na hora que você dá uma cagada de subir um vídeo pro YouTube e ele viralizar e você ficar rico, né? Tô vendo a preparação aí. Ação. Só que da minha mente não vai pegar esse negócio de livro e eu com os pés cravados no chão. Olha as conversas desse cara, cara.
Ah, esse negócio de livro não vai pegar. Você não acabou de falar que você é fã de sebo e lia até virar o cu do avesso, conhecimento é importante, não sei o quê, e você fala livro não vai virar. Cara, que história mais torta, cara. Aí chega no Anderson e falou: olha, vamos escrever seu livro, já está sendo convidado para falar em alguns lugares. Falei, tá, vamos, e comecei a escrever. Aí veio um convite para mais uma palestra. Falar o quê em alguns lugares, cara? O que esse merda vai falar em alguns lugares? Olha, gente, meu nome é Rick Chester, né? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Comecei a plantar alface de um jeito que é impossível esse alface nascer. Vendi tudo no primeiro dia. Fui para Belo Horizonte com 13 anos de idade. Trabalhei lá, me sustentei lá, não sei como, né? Depois fui para o Rio de Janeiro e eu me vejo aos 40 anos de idade, morando num barraco com goteira, com um sofá, um carpete velho e uma televisão de tubo. Ou seja, eu trabalhei a vida inteira em subemprego para ser um merda na vida. Aí eu faço um videozinho pra internet, ele bomba, eu tô aqui para ensinar. O que você vai ensinar, cara? O que você vai ensinar? Qual que é o conhecimento que você tem de diferencial para ensinar o quê? O que esse vídeo bombando na internet tem a ver com, com a sua profissão, a não ser essa merda que cristão adora, que é resiliência? Nossa, olha a resiliência desse cara. Desde os 7 anos até os 40 trabalhando, é um fudido na vida, não tem nada, ele não conseguiria sustentar uma criança, fora ele, mas ele é empreendedor, ele foi atrás, ele não sei o quê. Olha que história de vida. É inacreditável, cara. Palestra para mais um, e eu escrevendo meu livro, os seguidores foram crescendo, crescendo, eu fui fazendo outros vídeos que foram viralizando, aí chega um convite para palestrar em Harvard. Aí a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria, porque aquilo foi um alarde muito grande, o barulho foi enorme. É Harvard, né, cara? Sim. Quando se fala de Harvard, independente da expressão do que você está indo fazer lá, o nome Harvard já tem um peso gigantesco, e aí o assunto girou. Eu chego em Harvard, no meio da minha palestra em Harvard, sai matéria para tudo quanto é lado. Nesse exato momento, o ambulante Copacabana está palestrando em Harvard. E ali, milhares de pessoas começam a me acompanhar dali. Aí eu viro o assunto em Palestrando o que em Harvard, cara? É inacreditável. O que você tá palestrando em Harvard, cara? Essa história aí de 32 anos de trabalho, desde os 7, onde você chega aos 40, morando num barraco sem nada dentro, cara. O que você foi discursar lá em Harvard? Eu tô até deprimido com esse vídeo, cara. Eu não sei, cara. várias partes do mundo. E ali o Flávio me liga novamente, ele já estava em Orlando. Ele me liga e fala: Rick, ao invés de você voltar para o Brasil, vem aqui. Vem aqui para casa que eu quero falar com você. Você virou assunto aí por causa desse negócio de Harvard. Aí eu já estava voando em céu americano. Saí de Orlando, de Boston. Engraçado, né? Você tá voando em céu americano não por causa dos seus 32 anos de trabalho semi-escravo, subemprego, né? Mas porque você colocou um videozinho na internet e bombou. Como pode acontecer com qualquer um, com qualquer. Não precisa nem ser um resiliente, fudido como você. Pode ser uma patricinha, pode ser um gamer, pode ser um aleatório qualquer. Qualquer um, literalmente. Então vou para Geórgia, saio da Geórgia, vou para Flórida. Chego lá, tá o Flávio esperando no aeroporto 2 horas da madrugada. Aí me coloco no Rolls Royce dele e eu vou com o Flávio. Uber Black, né? O verdadeiro Uber Black. Rolls Royce, pega essa visão. Pega essa visão aí, Rogério. E aí, cara, eu olhando aquilo, encantado, eu, né, cara, pouquíssimo recurso, aquilo pra mim era muito novidade. Ele vira para mim, 2 horas de reunião, de madrugada, 2 horas. Ele vira para mim e fala no final da reunião: olha, você vai voltar pro Brasil e chega lá, vai ter uma surpresa lá para você. Eu pensei: o que será que esses caras estão aprontando? Aí eu volto pro Brasil, surpresa. Mais uma surpresa. E as coisas eram muito velozes, né? E eu com o pé cravado no chão. Eu volto pro Brasil. É lógico que era velozes, cara. Você explodiu na internet, sua vida mudou da noite pro dia. Não tem nada a ver com seu empreendedorismo, né? Você ficou famoso porque a gente tá numa cultura cristã, neoliberal, que endeusa o trabalho semi-escravo. Você é a personificação disso. Um cara que se deu a esse tipo de vida miserável, né? Achando que era empreendedor, e o povo adora essa historinha aí. Adora essa historinha. Olha como o cara não desiste. Olha lá, ele tá num barraquinho lá, goteirando, com um sofá, um carpete, uma televisão de tubo, e o cara não desiste. Mas vai desistir fazer o quê? Morrer num canto, caralho? Então o povo adora esse tipo de história idiota.
Que diferença tem você para qualquer outro vendedor d'água, qualquer outro vendedor de bala, qualquer outro vendedor de alface? Por que eles não estouraram no Instagram também? Você acha que não existem, literalmente, centenas de milhares de vendedores ambulantes no Brasil que são fodidos igual você é? Qual que é o seu diferencial, cara? Nenhuma bicicleta você tem a mais para falar: olha, o meu diferencial para o restante aí dos semi-escravos é que eu tenho uma bicicleta que eles não têm. Nem isso você tem, cara. Nem um quiosque na praia você tem para falar: olha, gente, eu sou empreendedor mesmo. Ó. Sabe qual que é meu diferencial perante os outros vendedores ambulantes? Com o esforço do meu trabalho, eu tenho um quiosque aqui, consegui comprar um quiosque. Nem isso você tem, cara. Você ter se tornado milionário não tem nada a ver com o conhecimento que você tem, com empreendedorismo, com merda nenhuma dessa. Tem a ver simplesmente com a percepção de um povo alienado brasileiro, cristão, neoliberal, não sei o quê, que adora esse tipo de historinha de resiliência. Adora esse tipo de merda. Eu sou convidado a ir lá nas Torres do Santander, no Centro Empresarial do Santander. Chego lá, tem um contrato gigantesco, um monte de número, uma caneta, o cara falou, é seu, pode assinar. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não tenho nem roupa para assinar esse contrato. Sou favela, irmão, os caras dinheiro. Olha isso, o cara falando de novo que ele é um fudido, cara. De novo, quantas vezes esse cara vai ter que falar que ele é um merda, cara? Quantas vezes esse cara vai ter que falar que ele é um fudido? Que trabalhou em subemprego desde os 7 anos de idade até os 40 e ainda é um fudido. E chamando isso de empreendedorismo. Falando que essa merda levou ele a ganhar milhões. Sendo que o que realmente fez esse cara explodir foi a rede social, que é algo extremamente aleatório. Deus, minha conta, eles vão baixar lá em casa, inspiraram, né? Não, parece... Eu digo extremamente aleatório, porque existem literalmente dezenas de milhares de pessoas igual esse maluco aqui. Por que todo cara que teve uma vida sofrida igual a dele, de pobreza e resiliência, todos eles não estão ricos igual esse cara aqui? Que ele foi o escolhido, nasceu com o cu pra lua. Poderia ser qualquer um dos vendedores ambulantes do Brasil, que começaram a trabalhar com 7 anos de idade, igual ele começou. O meu pai, por exemplo, meu pai começou a trabalhar com 6 anos de idade. Essa história é interessante porque meu pai sempre contava, né? Existia um facão bom lá na roça e um facão... Roça sim, né? Era uma roça pertinho da cidade, um sítio. Tinha um facão bom e um facão ruim. Então as crianças, como meu pai tinha 6 anos, eles podiam pegar o facão ruim para brincar. E o meu pai pegou um facão bom. E ele construiu uma caixa de engraxate. E quando o pai dele chegou da roça, deu uma surra nele porque ele pegou o facão bom. Né? E meu pai pegou essa caixa de engraxate, conseguiu com um tio dele dinheiro para comprar uma latinha de graxa e uma escova, e pegou um pedaço de pano e foi engraxar. Tem milhões de histórias como essa no Brasil, cara, milhões. Você não é especial, você não é empreendedor, você não é inteligente, você não é nada, você é um bosta. Você é um merda. É isso que você é. Você só teve a sorte do algoritmo te ajudar. No Brasil existem centenas de milhares de histórias igual a sua, cara. De fracassados no sistema capitalista, vivendo de subemprego e sendo resilientes. Tá lotado de história igual a sua. Lotado. Acabei de contar a história do meu pai aqui, né? Que é uma história de superação também, como a maioria dos brasileiros. E esse cara faz a merda de um vídeo aqui falando que ele é um fudido, um merda, um pobre, um pé rapado no subemprego. Quantas vezes ele tem que repetir isso aqui para quem está ouvindo? Que subemprego não é empreender. Que esse cara viveu em subemprego a vida inteira. Estudou, leu, comprou livro no sebo, fez os caralho e chegou aos 40 anos de idade na pobreza absoluta. Quantas vezes esse cara vai ter que repetir isso aqui para os retardados que estão vendo entender que subemprego não é empreender? Que você não vai chegar em lugar nenhum vendendo picolé ou vendendo bala.
que são raríssimas as pessoas que chegam a algum lugar. Por ventanias da vida, por acasos da vida, por sortes da vida. E esse cara aqui me fala que a sorte não teve nada a ver com a vida dele. Que é sorte maior do que um vídeo seu viralizar na internet. Mais uma vez, história como a desse debilóide aqui, tem centenas de milhares no Brasil. Gamers como Leon, como Edu, como Zangado, tem milhões no Brasil, literalmente. YouTubers tem milhões. Influencers tem milhões. Um ou outro vai chegar. E não é por mérito, não. E não é por mérito, não. Como eu disse, falando de política e economia, eu conheço um monte de monstro aqui na internet que não tem 300 visualizações no vídeo, enquanto o Nando Moura tem centenas de milhares. Gamers, eu conheço uma tonelada de gamers que colocam Leon, Edu, Zangado no chinelo. Cara que manja de videogame pra cacete, que tem um poder de comunicação foda, que tem uma capacidade de entretenimento foda. E cadê esses caras? Então o resumo desse vídeo é, esse cara tá confessando que teve uma vida de trabalho infantil, subemprego, jornadas extenuantes de 12 horas por dia vendendo merda de água na praia, chega aos 40 anos na pobreza absoluta e por uma aleatoriedade na vida, o vídeo dele bomba e é esse o mérito dele. Né? Aonde entrou o estudo que ele fez aí? Que ele tá falando tanto, porque eu li, porque eu li, porque eu li. Leu e o quê? Você leu e chega aos 40 anos de idade, nessa pobreza absoluta aí, que você mesmo falou, você não podia faltar um dia de serviço, senão você não conseguia pagar o aluguel no fim do mês? Assinar seu. Falei, vou assinar esse negócio até de costa. Coloquei um pinguinho, pá. Galera chique, coloca um pinguinho. Esse negócio desse pinguinho deve ter alguma coisa. Assinei. O cara falou, agora muda tudo. A partir desse contrato, você é o rosto do Santander. Você vai por horário nobre em todo o país aí. É lógico, né? É lógico você virar o rosto do Santander. Vender o sonho, né? Vender a cenoura, que no seu caso não se concretizou, né? É inacreditável, cara. A gente não tá falando aqui de uma criança que plantou alface sem saber, que foi para para Belo Horizonte com 13 anos, foi para o Rio de Janeiro, e ele chega aos 40 anos de idade e já comprou 3, 4, 5 quiosques na praia, e esse cara se superou, e ele estudou pra cacete, e ele comprou livro no sebo, e agora ele ganha 100 mil reais por mês, e ele começou lá atrás vendendo alface. Não estamos falando disso. A gente está falando de um fudido que trabalhou a vida inteira em subemprego, um semi-analfabeto, que é esse filho de uma puta aqui. Ele chega aos 40 anos de idade na pobreza, que ele mesmo fala aqui, e o Santander vai lá e fala, cara, você é a cara do que a gente precisa no Santander. Um fudido resiliente, pra gente usar você de propaganda para um monte de fudido no Brasil que acha que subemprego é vender. Para um monte de fudido no Brasil que vai te ouvir e vai vir aqui pegar empréstimo com a gente para começar a empreender. Empreender no subemprego. E esse cara acha que ele tem mérito de alguma coisa, a não ser ele ser a cara dessa noção deturpada que tem no Brasil de empreendedorismo. Que no final das contas é apenas subemprego, que no final das contas é apenas um sonho que nunca vai se concretizar. E óbvio que o Santander, que é um cara desse aqui, para endividar o cara e arrancar o que ele não tem, né? Ali, eu comecei a gravar o comercial do banco e fui pro Rosto Espalhou. Aí o Danilo me chama pra fazer uma matéria, Danilo Gentili. Sim. Aí depois o Fantástico, depois o Domingo Espetacular, depois a Fátima Bernardes, depois a Ana. E quando eu vi, eu tinha ido em praticamente todos os grandes programas. Isso muito rápido. Aí meu livro sai. Sim. E eu, assim, não vai vender. Aí vendeu 1.000 cópias, 1.500 cópias. Falei, mas isso é lançamento, é novidade, meu nome tá aí. Então, aquele negócio do pé no chão, do cara que já acha, como sua mãe, não é pra você não, então não empolga não. Aí eu ligo pro Anderson e falo, Anderson, quantos livros no Brasil que é um best-seller? Porque quando eu comprei o Arte da Guerra lá atrás, tinha um selinho de best-seller, achava aquilo bonito.
Ele falou, Rick, não é fácil não, irmão. Não se apega a isso não. Eu falei, tá, mas quantos? Ele falou, não é fácil não, o brasileiro não lê. Mas para considerar de maneira incontestável um best-seller, se vender 30 mil cópias, aí é incontestável. Mas não se apega a isso. Eu falei, beleza. Aí vem convite para palestrar na faculdade de Paris, depois o convite para palestrar no Japão, em Portugal, e o livro começou a vender. 2 mil cópias, 3 mil cópias, 5 mil cópias, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Eu antes me ligo e falei, Rick, eu tinha te falado para não me empolgar, mas vendeu 30 mil cópias. Eu já estava felizão, né? Quando eu queria ter o livro com selo de best-seller, não por vaidade, mas porque quando eu vi aquilo, é aquela questão de acreditar e ver a coisa acontecer. Aí vendeu 40 mil. Depois vendeu 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil cópias. O Anderson me falou, cara, você vendeu 100 mil cópias de livro no Brasil, isso é difícil pra caramba. Vai ter que escrever o segundo. Aí comecei a escrever o segundo. Nessa altura do campeonato, eu já tinha palestrado em todos os estados do meu país, já tinha sido capa de várias revistas, já tinha viajado o mundo todo. Ou seja, um fudido, né, que começou um trabalho semi-escravo infantil, chegou aos 40 anos na pobreza absoluta, um bosta, um zero à esquerda na sociedade, um cara que acha que subemprego é empreender, né? Um banco pega esse cara de garoto propaganda, né? Mesmo com esse case de fracasso total, e esse cara, né, pelo perfil do brasileiro cristão, neoliberal, alienado, retardado, esse cara explode, né? Porque todo mundo gosta desse tipo de conversa fiada, né? Engraçado, vai perguntar se livro que presta vende 100 mil cópias no Brasil. Não vende, né? Não vende. Agora, um livro cheio de lorota igual esse aqui, onde o cara vem em rede social para falar que ele é um merda, é isso que ele tá falando? Olha, gente, tá vendo eu aqui? Eu me digo empreendedor. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, cheguei aos 40, na pobreza absoluta, sou um bosta, não posso faltar um dia de serviço, senão não pago aluguel. E eu tô aqui vendendo vendendo livro para ensinar você como ficar igual eu, na miséria, no subemprego. É inacreditável, cara. É inacreditável um negócio desse. É sem palavras, né? Então é isso, gente. Chega desse filho de uma puta aí. Se você quiser que eu reaja a algum vídeo, coloque nos comentários desse vídeo aqui. Agradeço ao Marcos de Matos, eu acho que foi ele que mandou esse link aí pra mim. Se eu estiver errando, eu peço desculpas. Escreva aí quem foi de verdade. E é isso, cara. E é isso, né? Isso aqui realmente foi inédito na minha vida, né? Porque geralmente esses casos são a exceção da exceção da exceção da exceção, né? Usar a exceção como regra, né? Como cenoura. Mas nesse caso aqui é bizarro, é absurdo, é totalmente nonsense, né? Um fracassado total na vida, que trabalhou em subemprego desde os 7 anos de idade, vivendo sozinho, conseguiu juntar dinheiro para ter uma casa decente, mobiliada decentemente, falando em educação financeira, falando em empreender, falando que a vida é venda. E um monte de retardado ali, pra vocês verem o tanto que a alienação é algo poderoso, né? Olha o tanto que a alienação é algo poderoso. O cara tá falando no vídeo que não existe esse negócio de empreender, que vender água na rua não é empreendedorismo, é subemprego, que isso, desde os 7 anos até os 40, não rendeu nada para ele. Esse cara vivia numa vida de miséria, enquanto o trabalhador que ele falava que era um coitado porque não pode empreender, tem uma vida muito melhor do que a dele. Qualquer trabalhador aí tem a vida muito melhor do que esse cara, porque eu tenho certeza que qualquer cara estável no trabalho tem uma casa e uma mobília muito melhor do que esse bosta aí. Então, no vídeo ele fala, olha, gente, eu trabalhei dos 7 aos 40 anos e não tenho nada, 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 nada. E todo mundo falando, nossa, que legal, empreender é maravilhoso. Olha esse cara que começou a vender água, onde ele chegou. Estão vendo o poder da alienação? O cara fala 3 vezes no vídeo que ele é um merda como empreendedor, que ele só fez foi trabalhar de subemprego e pastar e ser um miserável. O pai dele fala, meu filho, você é um bosta. Aproveita essa oportunidade desse contrato aí, senão você vai morrer de fome. Mas a alienação é tão grande que mesmo o cara falando que ele é um merda, que ele é um cara de subemprego, um fudido na vida, o povo tá lá, nossa, que história de superação.
Isso que é empreender. Ah, os professores não ensinam o que é empreender. Ah, o professor dele tirou sarro dele quando ele falou que ia ser vendedor. É inacreditável, cara. Olha o poder da alienação. Não é um cara de esquerda que tá falando para esses caras que esse merda é um merda, não. É ele que tá falando no vídeo. Eu sou um bosta. Eu sou um lixo que trabalho desde os 7 anos de idade até os 40 achando que eu sou empreendedor. Mas eu sou um merda de subemprego que não tem nada na vida. Eu tô falando isso para vocês. Eu tô falando isso. Eu sou um merda do ponto de vista de empreendedorismo, capitalismo, meritocracia, o caralho. Eu sou um merda. Eu já falei isso para você 3 vezes. Mas você tá falando que eu sou foda. Você tá falando que eu sou resiliente. Você tá falando que eu cheguei a ser um milionário por causa de porra de vender alface e água. É inacreditável, cara. Então mande seu link aí, deixa aí na descrição e futuramente a gente faz um vídeo sobre esse link aí, beleza? Então é isso, gente. Hoje, né, na verdade, já são quase 6 horas, né, terça-feira. Hoje, a partir das 18 horas, vamos ter o hangout da arrecadação aí, né? Então, quem puder ajudar, como eu disse, eu estou afastado do INSS, né? Tá muito complicado aqui. Eu vou explicar o novo método de meta na live, né? Vocês já viram o que mudou, né? Os vídeos estão tendo metas individuais, enfim. Então a gente vai ficar até mais ou menos 8h30. A gente vai lá pro Daniel ver a entrevista que ele vai fazer lá, né? Então apareçam aí a partir das 18 horas pra gente bater um papinho. Beleza? Então é isso, gente. Até mais.